Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Queridos irmãos e irmãs que nos assistem nesta manhã pela rádio que agora transmite esse programa e também pelo nosso canal no YouTube, já peço para você compartilhar esse programa e agradeço a todos que o compartilham aqui no Brasil e fora do Brasil. Agradeço imensamente por esta bondade e generosidade de vocês. Quem não se inscreveu neste canal, se inscreva no YouTube, Dom Adair José Guimarães, para nos ajudar a expandir essa temática para outras pessoas. Muito obrigado por rezarmos juntos. Que a sua vida seja uma vida marcada pela bondade de Nossa Senhora e a intercessão também de São José. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro, ainda no tempo do Natal, tempo em que celebramos a luz que Deus acendeu no mundo e a presença de Cristo que continua a nos chamar. Jesus nunca nos intoxica, nunca nos oprime. Quanto mais nós o amamos, mais nós compreendemos a nossa vida, nossas dificuldades, nossos problemas. Se você está vivendo desafios, problemas que às vezes você pensa, não consigo sair disso. Lembre-se, o mistério de Jesus é grande. A cruz de Cristo é a nossa esperança, é a nossa chancela. Confia nele. Aquele que se encarnou e nasceu em Belém é aquele mesmo que no altar da cruz se deu a nós para a nossa salvação e para a nossa glória, já neste mundo. Porque quem tem Cristo tem tudo. O tema que eu quero conversar com você de forma orante é o seguinte: a fé que reconhece o Messias. Messias é Jesus, o esperado das nações. Quanta beleza nisso, gente. Que grandeza. Pela nossa fé nós reconhecemos o Messias, o Senhor Jesus. A fé cristã não é apenas aceitar uma ideia religiosa. A fé é reconhecer Jesus como Messias, o esperado, como o Kyrios, o Senhor, e deixar que esse reconhecimento mude nossa direção. Porque quando a gente reconhece quem é Ele, a vida não fica igual. Na semana passada, uma irmã nossa de igreja veio partilhar comigo a sua aflição, porque o médico diagnosticou um câncer bem difícil. E ela veio me pedir oração no sentido de se fortalecer diante da notícia. E ela me dizia: eu não estou preocupada se não for possível a cura. Eu quero agora me preparar para a cura espiritual. Ou seja, uma pessoa que, pelo grau de fé que ela tem, a intercessão que ela é capaz de fazer, ela não assusta com as coisas. E eu gostaria que nós pudéssemos hoje pensar nisso. A gente não precisa assustar com as notícias ruins, com as mortes, com as perdas, com depressão. Nós temos que preocupar em ter uma fé profunda, capaz de acolher esse chamado de Jesus, porque, gente, pensemos um instante, nós não temos morada neste mundo. Todos nós vamos passar. Nós precisamos preocupar com o bem que nós podemos fazer tendo Jesus no coração. É diferente
uma pessoa política que vai distribuir a cesta no final do ano aí. Ela distribui pensando nos votos, pensando na política. Tá certo, é assim mesmo. Mas nós, quando vamos distribuir as cestas, quando a gente vai ajudar as pessoas, quando vamos visitar os doentes, a gente vai não por altruísmo, mas porque nós somos convertidos, nós temos uma experiência com Jesus no coração e é isso que move o nosso caminho na direção do bem. Isso é maravilhoso, porque quando nós reconhecemos quem é Jesus, quem Ele é, a vida não fica igual como antes. Aqui entra a questão da fé. Cristo não é uma ideia, não é uma energia. Cristo é uma pessoa divina, que nós acolhemos nos sacramentos, na palavra e no amor ao próximo, na justiça que fazemos. Ser cristão é algo indecifrável. É algo tão grandioso que nós não temos palavras para definir isso. Quantas pessoas já assisti na hora da morte, pessoas cristãs católicas? Que coisa bela, né? A pessoa tem aquela fé tão bonita, tão profunda. Eu fico impressionado com as crianças que são chamadas à santidade. Muitas crianças vêm pedir para a gente orar. E essa semana mesmo tive uns 2 casos assim. Eu estava no Santíssimo e uma criança veio e me pediu: bispo, o senhor pode rezar para mim? Eu falei: o que foi, minha filha? O que você quer a reza? Não, porque eu quero amar Jesus. Que coisa bonita. Converte a gente. As crianças santas, elas nos convertem. Mas o berço é bom. O pai e a mãe é de oração. Depois você vê um menino que entra na capela do Santíssimo, se ajoelha, faz o sinal da cruz, coloca as mãozinhas postas, olha para o sacrário, ali durante uns 3, 4 minutos, rezando, conversando com Jesus. Que crianças maravilhosas. Então nós precisamos pedir a Nosso Senhor: dai-me uma fé pura, uma fé como a fé dos inocentes. No Evangelho de hoje, Jesus começa publicamente sua missão. Ele se dirige a Galiléia e ali ressoa uma grande afirmação: uma luz brilhou para quem vivia nas trevas. Essa palavra é lá do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, ou do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isso é muito próprio do tempo do Natal. E nós ainda estamos no tempo do Natal. Deus entrou na minha e na sua história, na história do mundo, na história da humanidade. Para quê? Para iluminar o que estava escuro na nossa vida. Para nos iluminar por dentro e por fora. Porque quando você é curado por dentro, você transfere os efeitos disso para o lado de fora. É o que a gente vê, as pessoas se convertem, muda até o jeito de vestir, o jeito de falar. A pessoa já não conta mais piadas pornográficas, já não é capaz de sentar num boteco de cachaça para ficar bebendo, porque a sua vida agora pertence a Cristo, não é mais o mundo. Mas aqui está um ponto decisivo. Reconhecer o Messias não é só emocionar com a luz de Cristo, é acolher o chamado que essa luz traz. E o primeiro chamado que Jesus proclama é direto, claro, sem arrudeios. E é para mim, para você, para todos nós. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Que mensagem poderosa essa, né? Ou seja, reconhecer Jesus como Messias implica conversão, mudar de vida, dar o coração a Deus. Não dá para reconhecer o Senhor Jesus e continuar vivendo como se Ele não tivesse chegado. A fé verdadeira não é decoração da vida, ela é mudança de rota do nosso caminho. Muitas pessoas desejam um Deus que confirma as suas escolhas,
mas Jesus vem como luz que revela, purifica, cura e também corrige. E isso é misericórdia, porque Deus não nos deixa perdidos. Olha que coisa impressionante. Depois, o Evangelho mostra Jesus percorrendo toda a região, ensinando, anunciando o reino e curando. Isso é importante para o nosso tema de hoje. A fé que reconhece o Messias, percebe que Jesus não é um mestre distante. Ele caminha conosco, ele se aproxima, ele toca a nossa realidade, sobretudo quando essa realidade é de sofrimento e de dor. Então, reconhecer Jesus é entender que Ele tem uma palavra para a nossa mente, Ele ensina. Ele tem uma notícia para o nosso coração, o reino chegou. Ele tem compaixão do nosso sofrimento, cura e restaura. E quando as pessoas reconhecem isso, ela segue Jesus, se torna ovelha de Jesus e vê nele o bom pastor. A fé que reconhece o Messias é uma fé que se movimenta, sai do lugar onde está, abandona as trevas, busca a luz, aproxima-se de Jesus. E aqui cabe uma revisão prática da nossa vida. Em que áreas da minha vida eu ainda estou resistindo a esta luz? O que eu preciso converter hoje, concretamente? Eu reconheço Jesus como Salvador ou apenas com palavras? E as decisões estão de acordo com Ele? É nessa caminhada, meus queridos irmãos e irmãs, que nós também lembramos com caridade dos que partiram. Senhor, eu te reconheço e por isso eu quero mudar, eu quero caminhar contigo, eu quero deixar o reino crescer em mim. E nesta caminhada também lembramos com caridade dos que partiram, confiando à misericórdia do Pai. Por isso repetimos com devoção essa jaculatória, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. O Evangelho de hoje, Mateus 4, 12 a 17, depois 23 a 25, nos mostra Jesus iniciando sua missão como luz para quem estava nas sombras. Ele não espera o mundo ficar melhor para agir. Ele vai exatamente onde há necessidade, onde há dor, onde há escuridão na nossa vida. E a primeira palavra do Senhor é um convite firme e amoroso: conversão. Isso significa mudar a mente, mudar o rumo, voltar o coração para Deus. Porque o reino não é só uma promessa distante, está próximo, o reino está entre nós. Depois, Mateus descreve Jesus ensinando, anunciando e curando. É como se o Evangelho dissesse: onde o Messias chega, a vida começa a ser reorganizada. A fé reconhece isso e corre para ele. Se hoje eu reconheço Jesus como Messias, eu não fico apenas admirando de longe. Eu me deixo iluminar. Eu escuto sua palavra e aceito o passo concreto na direção da conversão. Assim seja. Amém. Vamos rezar junto em espírito. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que brilha nas trevas, dai-nos a graça de vos reconhecer como Messias e Salvador. Concedei-nos um coração humilde, capaz de ouvir o vosso chamado à conversão e de acolher a proximidade do vosso reino. Passai novamente por nossa vida, ensinai-nos, fortalecei-nos, curai-nos e conduzi-nos pelos caminhos da vossa luz. Nós vos confiamos também as almas dos fiéis defuntos. Por vossa misericórdia, Senhor, conceda-lhes o descanso eterno. Onde nós vamos viver todo esse ensinamento? Na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa família,
nos nossos relacionamentos sociais, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus na paz do Messias.